Graça e paz, queridos. Amém. Graças a Deus. Deus, Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. É por esse motivo que nós estamos aqui. Estou feliz com Jesus por tudo quanto Ele tem feito. É bom saber que temáticas como essa ainda nos impedem, né? A nossa geração ela precisa ser um pouquinho mais intensa no lançar das redes. Já dizia Jesus, né? João capítulo 12, no verso número 32. Quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. E uma vez que ele bateu no peito, ele disse, eu vou atrair todos a mim, ele nos dá uma missão, que é a missão do envio. Ele nos envia com uma certeza, eu estou atraindo todos a mim, mas a responsabilidade de pregar é sua. Então nós entendemos que a atração do Evangelho é a cruz de Cristo. É por isso que Paulo vai dizer, quando ele vai pregar a igreja de Corinto, eu não vos fiz saber nada, a não ser a Cristo e esse crucificado. Então nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, porque ele para nós, ele é poder de Deus, amém? Amém? Graças a Deus. O menino já foi. Irmãos, quero compartilhar com vocês, livro de João, capítulo 20. Vamos ver a partir do verso de número 19. O Senhor tem ministrado algo ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. João capítulo 20, a partir do verso de número 19. Aleluia. Dá glória a Deus, não paga imposto, não pode ficar à vontade, você está na casa de Deus. Aleluia. João, capítulo de número 20, a partir do verso 19, diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio deles, e disse-lhes, paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Pai, graças nós te damos nessa noite, por tua bondade, por tua misericórdia, em nome de Jesus. Nós te louvamos pela tua palavra, ciente de que ela é viva e ela é eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Ela tem o poder de fazer as separações necessárias dentro de nós nessa noite. Ela tem o poder de mudar algumas coisas de lugar nessa noite dentro de nós, para que o Senhor faça cumprir essa temática, Senhor, para que nós possamos lançar as redes, mas dessa vez, debaixo de uma palavra do Senhor, que o Senhor possa nos dar a direção, o caminho que devemos seguir, o que nós devemos fazer a partir daqui, que essas instruções, Pai amado, que eles vão ouvir hoje e amanhã, Pai, possa movimentá-los, ó Deus, mas não apenas gerar informação nas suas mentes, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, eu rogo pelo Teu Santo Espírito, para que Ele não nos deixe aqui, Pai amado, falando sozinhos, mas que o Senhor possa se manifestar em nosso meio, nos impelindo a cumprir a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Você que crê e concorda, diga amém. Graças a Deus. Vejam, esse texto é interessante, e ele me confronta, porque Jesus foi crucificado, morto e ressurreto, e após o terceiro dia ele começa a aparecer, começa suas aparições. Dentre essas aparições, Maria vai tentar encontrar ele no sepulcro, não encontra. Jesus diz para ela, olha, não desfaleça agora, vai entretanto aos seus irmãos, aos meus discípulos e a Pedro, e diga-lhes que eu estou vivo. Maria vai e avisa a esses discípulos, e a Bíblia nos mostra que eles se reúnem em uma casa, fecham as portas, fecham as janelas, porque após a morte de Jesus, há um medo dentro deles.
A segurança que eles tinham era em Jesus encarnado, era em Jesus fisicamente com eles. Após Jesus ser levantado, não assunto aos céus, levantado, crucificado, os discípulos têm um medo de tal forma que o único a caminhar com Jesus até a cruz, sustentar até o final, foi João. Muitos deles se dispersaram a partir dali, feriram o pastor, e as ovelhas se dispersaram. É interessante porque quando os discípulos ouvem a notícia de que Jesus havia ressurreto, eles não acreditam. Isso não move neles uma segurança, uma confiança e uma fé, até que eles veem Jesus. Cerrados dentro de uma casa eles estavam, e fechados dentro dela eles permanecem. E dentro desse cenário, essa permanência dentro dessa casa, pensando que estavam seguros, porque a janela estava fechada, porque as portas estavam fechadas, Jesus aparece no meio deles, sem bater na porta, sem abrir janelas, ele simplesmente aparece no meio deles e os saúda dizendo: paz seja convosco. Porque em meio ao medo que eles estão carregando, a saudação de Jesus é essa: paz seja convosco. E eles, assustados com aquilo, entretanto felizes em poder ver o Senhor, Jesus repete outra vez: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu vos envio a vós. É interessante isso, que faz um paralelo. Jesus dizendo para eles: eu vos envio, mas as portas permanecem fechadas e as janelas permanecem fechadas. Jesus está dizendo: eu estou entrando aqui só para dizer para vocês que o lugar de vocês não é aqui dentro, é lá fora. E aqui nós vemos o cenário eclésia surgindo, né? Porque a eclésia é isso. Nós somos chamados para ir. Então eu entendo que ser igreja nunca foi uma reunião dentro de um lugar específico. E é isso o entendimento que nós precisamos gerar nesses dias. Que o chamado de Jesus é esse. Ele até entra aonde nós estamos reunidos, mas a saudação dele é: primeiro eu quero que você esteja em paz. Aí Romanos 5:1 me afirma: agora vocês têm paz para com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Essa é a paz que nós precisamos ter para ir. Após essa paz ser estabelecida, Jesus diz: assim como meu Pai me enviou, eu vos envio a vós. Abram essas portas, abram essas janelas, saiam daqui, vão, eu estou enviando vocês. E após dizer isso, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E o interessante é que não tem aqui línguas repartidas como de fogo, não tem pulo, não tem grito, não tem agitação, não tem nada. Porque nós vamos continuar o texto, vocês vão perceber que eles permanecem com o mesmo sentimento: medo, com as portas trancadas e as janelas fechadas. E eu posso te dizer uma realidade: a nossa geração, ela é a geração que recebeu o sopro, com seus ouvidos ouviu: recebam o Espírito, até sentiu o arrepio quando o sopro veio, mas permanece no mesmo lugar. Então nós não precisamos de um grande avivamento, a gente não precisa de mais uma conferência de fogo. O que a gente precisa, na verdade, é abrir a porta e sair. Então não é muito difícil. O que nos falta às vezes é um passo. Porque você vai perceber que na Bíblia o Espírito não é dado para ostentação, o Espírito é dado para cumprir propósito. Atos capítulo 2 é apenas o cumprimento que ele descreve em Atos capítulo 1, verso 8: vocês receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que é testemunha? Grego mártir, ou seja, aquele que está disposto a morrer pela causa, a defendê-la até o fim, com sua própria vida. Testemunha daquilo que viu, ouviu e experimentou.
Todos nós que estamos aqui dentro, certamente viveu uma experiência com Deus, seja ela a mínima que seja. Então você se tornou uma testemunha, por aquilo que você viu, por aquilo que você ouviu, ou por aquilo que você experimentou. Então o propósito é, se você receber poder para isso, para testemunhar de mim, aí Atos capítulo 2 se cumpre, eles são cheios do Espírito. É interessante, porque em Atos capítulo 2 não mostra o cenáculo com a porta fechada, com a janela fechada, de tal forma que a multidão que está celebrando em Jerusalém, veem e ouvem que eles estão falando em suas próprias línguas, a ponto de entender que eles estavam embriagados. E Pedro simplesmente se levanta, se põe de pé e diz: não, nós não estamos embriagados nessa hora do dia. Antes, o que estamos vivendo aqui é a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28. Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas a nossa dificuldade não é entender que existe uma promessa, existe uma profecia, e não existe no Espírito uma porção, nem uma proporção. Existe no Espírito Santo uma plenitude. Ele não vem, e olhe, com uma porçãozinha sobre nós. Ele não vem por medida ou por contra-gota, Ele vem e faz morada. Ele não vem, põe o pé e fala: se você insistir eu entro mais um pouco. Não, Ele, se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai fazer morada. A Bíblia deixa bem enfatizado, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, não sabeis vós que vocês são o templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês. Habitação, não é visitação, é habitação. Já não é mais sobre vivenciar uma experiência em lugares oportunos e em situações oportunas, é sobre testificar dele todos os dias. Salmo 34, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom, porque é a experiência que nos move, é a experiência que nos impulsiona. Uma vez experimentando dele, não mais quereremos parar, nós queremos sempre mais. Ezequiel capítulo 47 escreve isso: quando você molha os pés, não é suficiente, você quer descer um pouco mais. Aí quando você molha os joelhos, você já fica assim: a água está gelada, mas eu ainda quero mais um pouco. Aí você molha os ombros e pensa: está quase bom, mas não está suficiente, eu vou mais um pouco. Até que você percebe que você não consegue mais passar dando seus próprios passos. É necessário ir a nado, é necessário emergir, é necessário perder o controle, é necessário permitir que Ele te guie, que Ele te conduza. E a realidade é que a experiência com o Espírito Santo, ela é provocadora para nós, porque o Espírito, quando ele vem e faz habitação, ele toma o controle. É essa que é a nossa maior dificuldade, é entender que ele quer o controle, ele quer o domínio, e por esse motivo ele não te guia por uma experiência externa, ele vem habitar, porque nós não somos guiados de forma externa para o interno, mas de forma interna para o externo. Aquilo que enche o seu coração, sai pelos seus lábios. A boca só pode falar daquilo que o coração está cheio. Então ele vem que assumir um governo, porque você vai começar a viver, falar e desfrutar na medida dele. Porque o Espírito Santo, nós vivemos isso na nossa sala de oração, ele é uma pessoa. E volta e meia a gente se perde quanto a essa informação, quanto a essa realidade. Ele não é uma experiência, ele não é um poder, ele não é uma força, ele é uma pessoa. E quando Jesus disse para os discípulos: recebam o Espírito, é porque é exatamente essa forma que acontece, é sobre você recebê-lo, porque desde o princípio, quando ele desceu, ele veio com uma certeza: eu sempre soube que vocês eram minha moradia, mas eu quero saber se vocês têm ciência disso.
Quando ele desceu, ele sabia, a minha casa é você, a minha morada é você, mas e você? Tem consciência disso? E se ele sabe que ele veio para morar em você, a pergunta é, você está disposto a recebê-lo? Quando você recebe alguém, você abre a porta. É por isso que quando a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:20, eis que ele está à porta aí, ele não pode abrir, porque não é sobre ele entrar, é sobre você recebê-lo. Porque se ele forçar, não vai ter cumprimento de propósito. Mas se você abrir, ele está disposto a cear com você. Ele está disposto a cooperar para que se cumpra a vontade dele. E os discípulos, ouvindo aquilo, Jesus continua, eu vos dou poder, se vocês perdoarem, serão perdoados. Se vocês não perdoarem, não lhes será perdoado. Não há uma emoção surgindo ali, não há uma grande alegria ali, porque há um medo dentro deles. E a Bíblia diz que 8 dias depois, Judas não estava nesse primeiro momento. E quando ele se encontra com os discípulos, ele diz, eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu ver com os meus olhos e tocar com as minhas mãos o seu lado. Porque eu sei que ele foi transpassado. Então eu preciso ver com os meus olhos e tocar com as minhas próprias mãos, ou eu não vou acreditar. E a Bíblia diz que 8 dias depois, Jesus apresenta-se no meio deles de novo, porque eles estão no mesmo lugar, com as portas fechadas e as janelas fechadas. Ele se apresenta e diz, Pai seja convosco. Ele já vai direto em Judas, diz para ele, Judas, olha minhas mãos, e se você quiser tocar em meus lados, fique à vontade. Sou eu ressuscitei. Só que perceba que ele vem com uma palavra dizendo, eu vos envio, recebam o Espírito. Eu vos dou poder, eu vos dou autoridade, porém, 8 dias se passam, eles permanecem no mesmo. Percebeu que por vezes isso é o que acontece com a gente? A palavra que nós recebemos, ela carece de uma participação nossa. Romanos 8:28 não diz que Deus trabalha por você, Ele coopera com você. Tudo coopera para o bem daqueles que são chamados para cumprir um propósito. E cooperar é atuar juntamente, é você colocando a sua mão e Deus colocando a dele. É você colocando o seu pé e Deus colocando o dele. Cooperar é essa atuação conjunta, ele e você, não ele trabalhando por você. É certo que os anjos queriam fazer as obras que nos foram confiadas, queriam eles poder hoje pregar o Evangelho, mas isso foi incumbido a nós. Essa oportunidade foi dada a nós. E a pregação do Evangelho não é algo difícil de se fazer, porque o Evangelho é uma boa notícia. E a boa notícia que o mundo precisa ouvir foi por você. Foi para que você não perecesse, mas tivesse vida eterna. Eu sempre gosto de ler o João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que o Wellington viesse nele crer, e não perecesse, mas tivesse vida eterna. Eu sempre gosto de ler esse texto com o meu nome, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que o Richard não viesse a perecer, mas tivesse vida eterna. Quando você começa a colocar o seu nome, você começa a entender, foi por todo o mundo. Quando a gente fala de mundo, parece que o mundo é tão distante de nós que a gente está em Marte, a gente não faz parte dele, mas a realidade é que foi por mim, foi por você, foi por nós. É essa a boa notícia que a gente precisa entender. E uma vez que eu entendo que alguém deu a vida por mim, aí 2 Coríntios capítulo 5 começa a fazer sentido e pesa a minha consciência, porque ele vai dizer a partir do verso 14, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ali Paulo descreve que o amor de Cristo nos constrange. E aí chega num ponto no verso 15 que me confronta, que ele vai dizer o seguinte: Ele morreu para que nós que estamos vivos
não vivamos mais para nós mesmos, mas por Ele que por nós morreu e ressuscitou. Parece um trava-línguas, eu vou repetir. Ele morreu para que nós que estamos vivos não vivamos mais para nós mesmos, mas por Ele que por nós morreu e ressuscitou. Esse é o propósito da morte de Cristo na cruz. Ele viveu a sua morte para que você vivesse a vida abundante que Ele tinha preparada para nós. E essa vida abundante é uma vida extraordinária, é andar em novidade de vida e não em mesmice de vida. E uma coisa que precisa entender é que o campo missionário ele é tão vasto, tão vasto, tão vasto, que a sua casa é uma, a sua faculdade é uma, o seu trabalho é um. E a experiência, comecei a entender, eu conversava com uma jovem na nossa igreja esses dias, porque ela estava num conflito quanto à questão do ministério, e a gente conversando, eu disse para ela, olha, a maior dificuldade para mim foi entender que Deus tinha para mim as nações, mas que as nações começavam aqui, não era lá. E foi muito fácil para mim, quando os meus olhos se abriram, eu comecei a ver a minha empresa, o ambiente que eu trabalho, todos os dias, onde eu passo praticamente 10 horas por dia, era o meu campo missionário. De segunda a sexta eu estou ali com diversas pessoas. Tem um contrato hoje que 235 pessoas passam por mim todos os dias. Então eu tenho um vasto campo missionário, 235 pessoas, se eu ganhar 10 para mim está ótimo. Mas é um entendimento que foi gerado em mim. Aquele lugar não era um lugar onde eu estava indo para ganhar dinheiro. Vou te contar uma experiência. 2019. Fiquei desempregado. Eu estava no auge de pregação. Era uma loucura. E eu percebi com o tempo que as minhas contas estavam sendo pagas, eu estava desempregado. Se fosse as contas que eu já tinha, estava bom, eu estava fazendo mais. Era uma fé terrível. E eu comecei a perceber que estava dando certo. Se eu estou comprando, estou pagando, está tudo sob controle. O tempo passou. Quando a porta, na mesma empresa que eu saí, se abriu de novo. O coordenador me ligou. Estou com uma vaga, você quer voltar? Pensei comigo. Volto. Voltei. Quando eu voltei, Deus ministrou a seguinte coisa no meu coração. Richard, precisou dele durante um ano. Só estou te levando lá de volta para que você pregue o Evangelho. A realidade para mim foi outra. E esse mesmo coordenador que me ligou, no nosso DSMS, ele ficava assim: Richard, você pode fazer uma oração por nós? Porque se dependesse de mim dar um primeiro passo, talvez eu não desse. Mas tinha sempre alguém me importunando espiritualmente, dizendo: Richard, faz uma oração. Richard, você pode trazer uma palavra? Richard, você pode falar alguma coisa? Era engraçado isso, você pode falar alguma coisa? E alguma coisa que eles queriam era uma palavra. Então o primeiro ponto que eu preciso que você entenda, o seu campo missionário, você já está inserido dentro dele. Ele não vai te levar, ele já te levou. Então não vai começar, já começou. O que eu preciso fazer, Richard? Eu preciso abrir as janelas e as portas. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 16, versículo 9: eis que uma grande porta, muito grande e promissora me foi aberta, mas eu tenho muitos inimigos. E acredite, essa porta era em Éfeso. Existia uma coisa que não tinha em Éfeso, era uma porta muito grande e promissora. Tudo de ruim tinha em Éfeso, menos uma porta muito grande e promissora. Mas quando Deus abre a porta para Paulo, Paulo entende: apesar de eu ter muitos inimigos, eu sei que esse lugar vai ser frutífero. Eu sei que esse solo é frutífero para a semente que eu tenho para lançar. É difícil você perceber que o que você tem é suficiente para o lugar que Deus está te colocando. Porque não é sobre uma grande ministração. Converso isso muito com o Juninho.
Se nós formos sinceros hoje, para todo mundo que prega, você pode preparar um sermão muito bem elaborado. Quando você termina de pregar, a sensação é que ninguém entendeu. Aí quando você vem com aquela simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus, aquilo é algo simples, o que Jesus sempre fez, o arroz com feijão que dá certo. Você vê pessoas saindo impactadas de uma forma que a mensagem que você tinha pensado, que era extraordinária, não teve o mesmo impacto quanto aquela simples. Então a simplicidade do Evangelho continua sendo impactante, porque não é sobre a grande mensagem, é sobre o Evangelho. O Evangelho é poderoso, ele é poder, não é o Richard que é poder, e a mensagem que o Richard quer, é o Evangelho. É por isso que muitas pessoas têm êxito no Evangelho, porque elas não querem nada mais, e não falam nada mais a não ser o Evangelho. E eu percebi que se você pregar, é possível nós pregarmos a Bíblia, sem pregar o Evangelho, e esse que é o caos. Nós temos essa capacidade, nós podemos falar sobre muita coisa, você pode falar sobre Ruth, pode falar sobre Adão, pode falar sobre quem você quiser, com uma certeza e uma convicção, você precisa terminar em Cristo Jesus, porque toda a Bíblia aponta para Ele, toda a Bíblia aponta para Ele, é impossível você não ver. Estudei por esses dias o livro de Esther, é o livro que não fala sobre Deus. Como assim, Richard? Exatamente, é uma discussão até hoje, será para ele estar dentre os 66 livros ou não. Ele não cita o nome Deus, não tem. Ah, mas não foi Esther que mandou jejuar? Mandou, mas lê lá para você ver se ela mandou jejuar a Deus, orar a Deus, não. Ela só pediu para jejuar. Jejua que eu vou entrar perante o rei. Só isso. Mas é impossível você ler aquele livro e não ver a soberania de Deus, do capítulo 1 ao capítulo 10, de ponta a ponta. É o que Colossenses vai deixar bem claro. Jesus, ele era uma sombra, ele era um enigma, ele era um mistério, e no Novo Testamento ele é revelado. Aí as coisas começam a fazer sentido, as pecinhas do nosso quebra-cabeça começam a fazer sentido. É quando Cristo é revelado. Então os discípulos têm todo agora munido de informações. Eles têm a informação de que eles precisam ir, a informação de que eles receberam o Espírito, a informação de que eles têm poder. Mas agora tem um problema, é que a porta permanece fechada, a janela permanece fechada. E isso Jesus não pode fazer, porque quando ele foi entrar, ele não abriu a porta. Ele entrou sem precisar abrir, e ele disse, eu vos envio. Eles só tinham que abrir a porta e ir. E a nossa maior dificuldade, por vezes, é quando a gente sente o Espírito Santo nos confrontando a despertar alguém, e nós não abrimos a nossa porta, para que nós tenhamos acesso. Posso dizer uma verdade? Por vezes essa porta fechada, não é o seu acesso a alguém, é o acesso de alguém a Deus. Livro de João, capítulo 12, vai nos dizer que o povo cria em Deus através de Lázaro, pelo fato de ele ter ressurreto. E é sobre isso que a gente precisa entender. Nós não somos o Cristo, nem muito menos o mediador, mas é por intermédio de nós, em que o Espírito está fazendo morada hoje, é que eles vão conhecê-lo. Esse entendimento precisa ser gerado. E o pior é que quando eles resolvem sair dessas portas, abrir essas janelas, eles até vão, mas eles vão para o mar alto, pescar de novo. Aquele sentimento de desviar-se do caminho. Pedro vai fazer aquilo que ele fez em Lucas capítulo 5, quando ele foi encontrado por Jesus. João capítulo 21. E Jesus, não desistindo deles, assim como não desiste de nós, aparece na beira da praia e grita, e aí, vocês pescaram alguma coisa? João logo percebe, é o mestre. Pedro veste a capa, pula no mar, vai ao encontro de Jesus. Sabemos nós, na beira da praia tem pão, tem brasa e tem peixe, que nos desperta
o Espírito, o ministério da palavra e as almas. Ele dizendo para Pedro de uma maneira bem clara: Pedro, o chamado que eu te fiz não parou, a proposta que eu te fiz no início, ela permanece, e está quente, está preparado. Por esse motivo as 3 perguntas: Pedro, tu me ágape? E a resposta de Pedro é: eu te filos, eu te amo fraternalmente, mas eu ainda não estou disposto a dar minha vida pelo Senhor. E por vezes é essa a nossa resposta para Jesus: eu te amo fraternalmente, Senhor, best friend forever. O Senhor é muito legal, eu amo Jesus, mas na verdade Ele quer o ágape, Ele não quer o filhos. Ele quer a entrega, Ele não quer apenas a fraternidade, apenas aquela parte boa. Ele quer a entrega. É sobre dar a nossa vida. A gente não tem nada para dar. É sobre entender que não é sobre o que eu posso entregar, é sobre me entregar. Não é sobre o que eu posso fazer, é sobre eu me entregar. Sobre se permitir. Posso dizer, uma das coisas que mais me confrontaram, certa feita Deus disse a seguinte coisa para mim: Richard, o seu problema é porque você ainda tem uma preocupação com o seu nome. Esse é um dos seus problemas. Aquele momento da oração que você fala assim: repete, que eu não entendi. Aí ele diz para mim: o seu problema é que você tem uma preocupação com o seu nome. Aí eu falei: beleza, agora desenha, porque eu também não entendi, fingindo de bobo. Até que ele foi muito direto: porque enquanto você tiver preocupação com o seu nome, você não vai declarar o meu. E tem ambientes que enquanto você se preocupa com o seu nome, o meu não é declarado. Aí começou a lembrar: eu só te abri essa porta para que você declarasse o meu nome. E você está lá preocupado com as suas próprias conexões, em um meio de você fazer o seu nome. Aí eu comecei a perceber, eu falei: Jesus, na centralidade que o Senhor deveria estar, eu entrei nela, me perdoa. Então deixou de ser cristocêntrico e começou a ser antropocêntrico. O Richard estava no centro, quando na verdade Jesus só me chamou para que ele sempre estivesse. É difícil, mas por vezes nós somos pegos nessas curvas da vida fazendo essa exatamente coisa, preocupados com o nosso próprio nome, quando na verdade um nome só é acima de todo nome, acima do céu, na terra e abaixo da terra, cujo todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. E eis aqui um erro que nós cometemos por muitas vezes. Você quer confessar Jesus como seu Salvador? A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz como confessar Jesus como Senhor. Salvador Ele já é. Mas a dificuldade hoje é nós declararmos que Jesus é o nosso, porque quando Ele é Senhor, você é servo. Mas quando Ele é seu Salvador, você pensa: quando eu estiver prestes a afogar, Ele vai me socorrer. Quando na verdade Ele quer ser o seu Senhor, de forma tal que Ele te livra de uma forca, para que você não precise clamar por socorro. Salmo 46, versículo 1 nos diz: Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, se você entender que Ele é refúgio e fortaleza, talvez você não precise clamar por socorro. Capítulo 21, beira da praia, cearam com Jesus, as 3 perguntas, e a resposta de Jesus para Pedro sempre foi: vai e apacenta as minhas ovelhas, vai e apacenta os meus cordeirinhos, vai, sempre um vai. Ou seja, independente do que passou, a ordem sempre vai ser essa: vai. Aí nós entramos em Atos capítulo 1, onde agora os discípulos entram novamente, mas não com medo, não inseguros. Após Jesus ser assunto aos céus, eles entram com uma certeza: nós precisamos orar, nós precisamos nos reunir, até que Ele cumpra a promessa que Ele nos fez. Aí Atos 2 se cumpre. E agora não tem um cenáculo com janelas fechadas, portas fechadas, porque não existe um medo, existe uma busca, existe uma espera ansiosa,
e uma grande expectativa. Eu não sei o dia e não sei a hora, eu sei que Ele vai cumprir. Aí nós temos Atos 2 se cumprindo, e após Atos 2 nós temos a igreja, a eclésia sendo eclésia, conforme ela sempre deveria ter sido, indo Jerusalém, Judeia e Samaria, e tocando até os confins da terra. Esse é o ponto X da questão, porque em um momento eles recebem o sopro de Jesus, dizendo: recebam o Espírito. Em outro momento eles são cheios do Espírito, porque agora eles entenderam: vamos aguardar, porque nós estamos dispostos a recebê-lo. Quando ele chegar, a casa está pronta e a porta está aberta para que ele possa entrar. Aí a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, porque ele não vem com uma medida de porção e proporção, ele veio de uma forma plena, de forma tal que todos foram cheios, e a partir dali eles vão. Pedro e João vai, Jesus pega Paulo e vai, Barnabé vai, Lucas com a sua profissão vai, todos vão, e Deus salvando e acrescentando à igreja aqueles que Ele queria salvar. Então a nossa dificuldade é abrir a porta e sair, porque quando Pedro reconheceu que eles estavam dizendo: eles estão embriagados, ele se levantou e disse: não, eu não aceito que vocês falem um negócio desse, não. Isso daqui não é bebida, nós não estamos loucos, muito menos embriagados, nós estamos cheios do Espírito Santo. E é isso, essa metanoia precisa acontecer com a gente precisa abrir aquela portinha e sair. Richard, qual que vai ser a ideia, qual que é o plano? É só ir. Nós podemos ser muito estratégicos, elaborar uma grande coisa. Eu vou te contar uma coisa, e aqui eu termino. Nós fomos para Genipapo de Minas, divisa de Minas com Bahia. Na hora que a gente foi atravessar a divisa de Minas com Bahia, pararam o ônibus e falaram: vamos entrar em oração. A sensação que a gente estava entrando numa atmosfera em que uma potestade governava. Começamos a orar, entramos. Infelizmente, em Genipapo de Minas, ainda tem aquela cultura antiga, em que os pais dão seus filhos a casamento. Então você viu uma adolescente casada com um homem muito velho. Para mim aquilo era cena de novela, mas era loucura. Nós fizemos uma reunião, me colocaram logo no departamento dos jovens. Falaram assim: Richard, você vai ser responsável junto com essa equipe de alcançar jovens. Eu pensei, não podia ter área pior. Aí a gente com aquela ideia mirabolante: vamos fazer o quê? Vamos encher balão de água, vamos brincar com eles de bola, vamos... E foi, gente, estourou balão, jogou bola, e eu pensando: e a palavra, Jesus, que hora que a gente vai conseguir entrar nesse negócio? Fizemos uma roda, declaramos umas palavras proféticas em papel, entregamos para eles, aí começaram a chorar. Na hora que começou a chorar, começaram a pedir oração, aí começaram a chamar a gente para um canto. Uma menina me chamou para o canto e confessou que ela tinha sido abusada, etc. Aí na hora que a gente reuniu com a equipe, eu estou assim: ó, gente, você percebeu que a gente perdeu um tempão brincando de bola, estourando balão? Eles já estavam esperando a gente falar para eles de Jesus, a ponto a gente trocar mensagem via WhatsApp, de choro, aquela dificuldade deles apresentando para a gente, a dificuldade deles quanto ao Evangelho, o fato de não ser atrativo o Evangelho, o questionamento deles: por que foi que Jesus morreu, como é que funcionava isso, como é que entregava a vida para Jesus. Aí eu percebi, eu falei: nossa, agora a gente tem tão pouco tempo para explicar tudo isso, que a gente pensou numa ideia mirabolante para alcançá-los, e quando a gente reuniu na roda, só tocou o nome de Jesus, eles falaram assim, parece que o coração deles se abriu e falaram: entregue ele, eu sempre quis.
E aquilo para nós foi extraordinário. Então hoje eu posso ser uma coisa simples. Simplesmente vai. Se a estratégia vai começar com um bom dia, com boa tarde, com boa noite, perguntando as horas para alguém, você pode me informar as horas? Porque a maior dificuldade é a gente conseguir abrir, quando na verdade a criatura aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma grande expectativa quanto à manifestação dos filhos de Deus. Então, quando você chega perto de alguém e já pergunta para ela se você pode orar por ela, hoje, nos nossos dias, dificilmente alguém vai dizer para você que não. Talvez eu fale assim, eu sou católico, mas eu aceito. Primeiro ela vai manifestar a religião dela, uma resistência, mas depois ela fala assim, e tem possibilidade de você orar por causa X? Porque eles estão abertos e receptivos para isso, basta que nós entendamos isso. E a oportunidade que nós temos de ser bem sucintos, porque se você apresentar alguma coisa além de Cristo, eles vão ter outro fundamento para construir, edificar. Mas se você só apresentar para eles Jesus, acabou. Atos capítulo 2 para nós é um start, mas por vezes o start está na nossa porta fechada, a porta que nós fechamos. E Jesus sempre diz para nós, abra ela e vai. Simples. Abra ela e vai. Como que eu vou começar, Richard? Simplesmente comece. Aquelas publicações do Instagram, que muita gente olha e pensa assim, é chato aquilo. Continue. Eu ganhei uma vida para Jesus com uma discussão em rede social. O menino me mandou mensagem e falou para mim assim, não para que eu estou vendo todo o versículo que você está mandando. Eu falei, agora eu vou entrar com os 2 pés. Pensei, você está lendo, eu vou mandar mais versículos. Hoje, irmãos, para a glória e a honra do Senhor, batizou, está crente. E aquilo para mim foi engraçado, foi através literalmente de uma discussão em rede social. Porque não fala para mim que está na Bíblia, que não está, que eu brigo mesmo. Ou está na Bíblia ou não está na Bíblia, pronto, acabou. Se não está, não fala para mim que está, porque eu fico... Foi assim. Ele me agradecendo depois, me pediu oração, ora por mim, porque agora o levante é comigo, é contra mim. Então que nós hoje possamos entender que o nosso medo não seja para nós limitação, que a nossa timidez não seja para nós limitação, que a nossa vergonha não seja para nós limitação. Os campos estão brancos, está tudo preparado, nos aguardando chegar. Então hoje eu só tenho uma palavra para vocês, assim como meu Pai me enviou, eu vos envio a vós. Foi essa a palavra de Jesus. Como que ele ativa isso? Recebam o Espírito. Se coloque sobre os seus pés. Queridos, quero convidar vocês para vir à frente. Vamos orar? Nós estamos falando hoje sobre uma grande comissão. Não é o Richard nos enviando, não é a Moriá nos enviando. É Jesus. É Jesus. Nos concedendo tudo quanto nos é necessário para cumprir aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. Por mais difícil que seja ou pareça, a palavra que Ele nos deu é essa: eu vos envio. Feche seus olhos. Qual é a sua timidez? Qual é a sua resistência? Qual é o seu medo? Richard, eu não sei falar, eu não sei o que falar. É por esse motivo que Ele não deu métodos para os discípulos, Ele deu o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo, ele sabe o que convém falar, na hora que convém falar e como usar. E a minha oração agora é pedindo nada mais, nada menos que o Espírito Santo. Assim como Pedro e João, orando com os demais discípulos em Atos capítulo 4, eles pediram: Senhor, nos dê poder para continuar pregando, e enquanto estivermos falando em seu nome, o Senhor esteja com suas mãos estendidas para curar, para libertar, para transformar, porque é disso que se trata, nós pregando e Ele fazendo, nós pregando e Ele fazendo. Pai, graças eu te dou nessa noite. Jesus, isso não é uma promessa do Richard, essa não é uma promessa nossa, Senhor. Essa foi uma promessa que o Senhor nos fez, e a grande comissão, ela depende do Senhor e não de nós, porque nós entendemos que o Teu Santo Espírito é uma testificação e é um start para que nós possamos ir, porque Pai, se nós não tivermos a Ti, nós para que o Senhor possa salvar vidas por intermédio de nós, possa curar vidas por intermédio de nós, possa saquear o inferno, ó Deus, por intermédio de nós, porque nós cremos que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e as nossas vidas nós entregamos, Senhor, como um sacrifício vivo a Ti, para que o Senhor cumpra o Teu propósito em nós, para que o Senhor faça cumprir-se a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, através de nós. Espírito Santo de Deus, Tu que não é apenas uma força, não é apenas um poder, Tu que não és apenas um movimento, não és apenas um dom, Tu não és apenas sabedoria e inteligência, Tu não és apenas isso, o Senhor é uma pessoa. Nós suplicamos a Ti, Espírito Santo. Nós manifestamos a nossa dependência do Senhor, a nossa carência e necessidade de ter-Te em nós, para que possamos cumprir, para que possamos fazer, para que possamos ir em Teu nome, como embaixadores do Senhor, Pai, como peregrinos em terra estranha, que o Senhor nos envie, que o Senhor nos leve, que o Senhor nos condicione a fazer com excelência aquilo que confiar-te em nossas mãos. Espírito Santo, Tu és aquele que capacita, Tu és aquele que remove o medo, a insegurança, o receio. Por vezes o pensamento que sobrevém é: quem sou eu para falar em nome do Senhor? Não é sobre quem você é sobre quem Ele é. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Então que o Senhor cresça, Jesus, e que nós possamos diminuir. Espírito Santo, que o Senhor acenda uma chama no nosso coração, de forma tal que nós não venhamos regredir, retroceder, mas que nós possamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que essa grande comissão gerada nessa conferência seja um start de um novo tempo, e não uma nova ideia gerada em nossas mentes, mas que seja um impelir do Senhor, assim como fizeste com Sansão. Começa a impelir a Moriá, começa a impelir essa geração, começa a impelir o Teu povo, Senhor, porque existe sobre eles uma palavra. O Senhor não está nos chamando para um lugar raso, o Senhor está nos chamando para onde as águas são profundas.
é onde a reis tem maior captação, é onde ninguém quer ir. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa condicionar essas vidas, Pai amado, para cumprir a vontade do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Envia-os, Senhor, envia-os, que a partir de hoje os olhos deles sejam abertos para o teu caminho, em nome de Jesus.